Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo falamos sobre a ética e a segurança jurídica, no qual descrevi os fatores que compõem a segurança jurídica com comentários e destaquei a importância da segurança jurídica para um país. No vídeo de hoje trataremos de um outro tema muito importante para a população de um país, que é a gestão das políticas públicas e a ética. Já nessa introdução, faço uma pergunta. Por que as políticas públicas são importantes para a sociedade? E qual a importância da ética nesse processo? Ao final, traremos respostas para essas perguntas. Então, vamos lá. Vamos iniciar esse vídeo com o conceito de política pública. A política pública é uma diretriz elaborada por um governo para enfrentar um problema público. Em outras palavras, um problema da sociedade. Chama atenção aqui o termo enfrentar. Isso significa que um problema público, ou seja, um problema social, pode ser de difícil solução. Um grande exemplo disso é a Cracolândia, na cidade de São Paulo. Também esse enfrentamento pode começar num governo e terminar em outro. Muitas vezes pode não ter solução. Por isso que trata-se de um enfrentamento e não uma solução de um problema. Acredito que quando o trabalho iniciado por um governo está produzindo resultados positivos, o próximo governo terá o compromisso ético de dar continuidade a essa política pública, mesmo que o governo anterior seja um adversário político. Uma política pública é implementada para equacionar e trabalhar para solucionar os problemas sociais, ou seja, coletivos, tidos como relevantes. São problemas da sociedade, ou seja, são problemas que a sociedade não consegue resolver sozinha e precisa da ação de um ente maior, composto de seus representantes e dotado de um poder capaz de resolver o seu problema. Atualmente, para que o Estado não fique sobrecarregado e tenha mais eficiência nesse enfrentamento de problemas sociais, existem as PPP, ou seja, parcerias público-privadas, que possibilitam que a iniciativa privada, junto com o Estado, trabalhe para resolver de forma mais eficiente, dentro da sua especialidade, alguns problemas sociais. No Brasil, há um vício cultural antigo, que, na minha opinião, vem desde a época que fomos colônias de Portugal, que é a dependência do cidadão para com o Estado, para quase tudo. Isso é resultado da histórica tradição intervencionista dos governos que passaram por aqui, ao não permitirem que os cidadãos gozassem das liberdades necessárias para que a sociedade possa se desenvolver sozinha. A consequência foi a geração dessa cultura de dependência, fazendo com que a população se acostumasse a ser tutelada pelo Estado. Essa cultura está diminuindo, mas continua até hoje, por exemplo, em cidades do interior. Há, entretanto, um tratamento sórdido em que algumas localidades, por exemplo, no interior de estados do Norte e do Nordeste, nos quais, propositadamente, problemas sociais não são resolvidos, justamente para que a população permaneça eternamente dependente e tutelada pelo Estado. Temos um grande exemplo disso no Maranhão, no qual o número de pessoas que recebem Bolsa Família atualmente é superior ao número de pessoas com carteira assinada. Há basicamente duas premissas relacionadas a isso. Primeiramente, o Estado não é capaz, em termos de especialidade, de resolver problemas sociais mais complexos. Creio que
Nenhum Estado é capaz de fazer isso, porque os governos mudam a cada legislatura. E assim, embora haja um corpo de agentes públicos fixos, com prioridades que seguem prioridades dos governantes eleitos, essas prioridades mudam a cada governo. E, desta forma, pode haver solução de continuidade em algumas políticas públicas. Não deveria acontecer isso, mas acontece. Neste século, temos uma expressão usada para políticas públicas, que é a abordagem multicêntrica. Isso nada mais é que vários atores trabalhando em conjunto para solucionar um problema social, juntando-se governo, entidades e empresas privadas. A vinda de empresas privadas para essa equação faz com que o conhecimento, a expertise e a experiência técnica auxiliem na busca de soluções eficientes. Assim, a abordagem multicêntrica traz para o equacionamento das ações que visam a implementar políticas públicas os princípios e teorias da governança pública. O Estado passa a liderar o processo e não mais deter o monopólio da elaboração e da implementação dessa política pública. Uma vez aprovada a política pública pelo Congresso, ela poderá ser implementada pelos governos ou pela iniciativa privada com supervisão do governo. Esse processo, com participação de entes estatais e privados, agrega valor na análise do problema social, permitindo a busca de soluções eficientes na fase de elaboração da política antes que o Estado lhe dê a roupagem jurídica que precisa para ser proposta ao Congresso e ser aprovada. Cada vez se torna mais evidente a necessidade de o Estado moderno estar mais próximo da população, porque, desta forma, exercerá sua função, que é zelar pelo bem-estar da sociedade de forma eficiente. Cabe aqui também fazer uma importante distinção, que é a diferença entre políticas públicas de Estado e de governo. A primeira é mais duradoura e de longo prazo, passando por vários governos. Já a segunda começa e termina no mesmo mandato. O grande exemplo de política pública de Estado é o Programa Nacional de Combate ao Fumo, que é uma política muito bem sucedida porque implantou na sociedade brasileira o hábito de não fumar em locais públicos. Foi iniciada nos anos 1980. Nesta época, a população do país tinha 25% de fumantes. Já na década de 2020, esse percentual foi reduzido para 10%. Isso significa que houve sucesso nessa política. Dependendo do problema público, eu cito aqui o problema da Cracolândia na cidade de São Paulo, para se chegar a uma solução viável, é necessário que vários setores do governo municipal, estadual e federal, mais setores da iniciativa privada, trabalhem numa só direção, sob a coordenação única do governo diretamente interessado, que é o governo municipal. Creio que só desta forma, sem a interferência contraproducente de outros órgãos estatais, é que esse problema complexo poderá ser resolvido. Nesse cenário, a governança pública veio para ser uma importante ferramenta na gestão das políticas públicas. Só para relembrar, governança pública é entendida como sendo um modelo de interação horizontal entre atores estatais e não estatais no processo de construção de políticas públicas. Essa governança realiza a coordenação interorganizacional e possibilita, de forma coerente e efetiva, a implementação dessas políticas públicas com a utilização de mecanismos de controle e avaliação. Isto posto, voltando à pergunta que eu fiz na introdução, por que as políticas públicas são importantes para a sociedade? E qual a importância da ética nesse processo?
Então, agora temos condições de apresentar uma resposta. As políticas públicas são importantes para a sociedade porque é por meio delas que problemas sociais que a própria sociedade não consegue resolver são resolvidos. E a importância da ética nesse processo, refiro-me à ética normativa que tratamos neste canal, fará com que todo o processo referente ao planejamento, implementação, avaliação e controle dessas políticas seja realizado de forma íntegra, moralmente conduzida, eficaz e eficiente. A participação da sociedade por meio de entidades sociais e iniciativa privada contribui nesse processo como a maior beneficiária que é, e se bem conduzida e de forma ética, trará benefícios para a sociedade, para o governo e para a democracia. Bem, era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei. E se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, no qual falaremos sobre um tema polêmico, que são as emendas parlamentares ao orçamento do governo federal. Este é o canal Falando sobre Ética e eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.